Olha, dois grandes políticos se encontraram durante essa semana e eu quero saber, Luciano Amorim, o que é que o 7 Segundos apurou sobre esse encontro. Estou falando do Júlio César, ex-prefeito de Palmeira dos Índios, e do Luciano Barbosa, que é prefeito de Arapiraca. O Júlio já deixou claro nessa bancada aqui, em entrevista a gente aqui na Rede Antena 7, a você também, Luciano, que ele já disse, olha, eu sou pré-candidato a deputado estadual. E foi lá conversar com o Luciano Barbosa. A gente está com as imagens aí do diálogo entre os dois. Agora, o Luciano Barbosa já tem o advogado Lucas Barbosa, filho do prefeito, como pré-candidato também a deputado estadual. Como é que pode se consolidar uma aliança entre os dois, Luciano? De que forma um pode ajudar o outro nessa eleição de 2026? Foi só tomar um cafezinho, Júlio César Abdias. Foi visitar o amigo Luciano Barbosa. E hoje o Júlio tem mais tempo, né? Porque deixou de ser prefeito. É secretário lá em Palmeira dos Índios, mas de toda forma não está mais com a caneta na mão. Tem uma certa liberdade para dar uma volta, para visitar os amigos, e resolveu visitar aí o Luciano Barbosa. O Júlio César sabe que o Luciano tem compromissos já assumidos para 2026, né? Pretende lançar o filho, o advogado Lucas Barbosa, como deputado estadual, mas Arapiraca é uma cidade grande, né, Abdias? Quem sabe não sobra aí uma gentileza, não sobra aí uma pequena aliança, um pequeno grupo político, né? Enfim, o Júlio César não veio falar diretamente, objetivamente, de apoio, né? Mas óbvio que veio se mostrar para o Luciano Barbosa que ele considera, Abdias, uma das maiores lideranças do interior alagoano. Eu acredito que ele deve ter dito isso aí, mas aqui no Namira, quando conversou com a gente no nosso programa de rádio, o Júlio sempre é bastante respeitoso com o Luciano Barbosa, faz questão de dizer que o Luciano é de Palmeira dos Índios, né? O Luciano é original lá de Palmeira dos Índios, não é arapiraquense, veio para Arapiraca ainda jovem, mas é de lá, da cidade de Palmeira dos Índios, e faz questão de dizer que o Luciano é uma grande liderança. O problema, a situação para aí, né, Abdias? Porque tanto o Luciano Barbosa tem muitos compromissos para 2026, o Luciano tem como prioridade número 1 reeleger o Daniel Barbosa como deputado federal e também colocar o seu outro filho, o Lucas Barbosa, na Assembleia Legislativa. E o próprio Júlio César, Abdias, eu não sei que tipo de apoio ele foi vender para o Luciano Barbosa, porque o Júlio César está até aqui de compromissos para 2026, viu? O Júlio César tem compromisso. Deixa eu ver se eu lembro de todo mundo aqui. Júlio César tem compromisso com o deputado federal Isnaldo Bulhões, tem compromisso com o deputado federal Marcos Beltrão, tem compromisso com o deputado federal Paulão, tem compromisso com esses 3 federais e ainda quer se candidatar a deputado estadual. Então, o Palmeiras dos Índios vai ter que ter bastante voto para o Júlio César poder direcionar aí para esses candidatos, né? Mas, assim, tirando um pouco de lado a brincadeira, foi uma visita de cortesia. Claro que não falaram objetivamente sobre apoio político, mas ambos têm bastante objetivos para 2026. E é importante que um fique sabendo mais ou menos ali o tamanho do outro e, de repente, quem sabe, né, pode surgir aí um abraço, pode surgir uma pequena aliança em se falando de 2026. São 2 políticos muito interessantes, viu, Abdias? 2 figuras modernas, 2 gestores, que o Luciano ainda extremamente bem avaliado em Arapiraca, o Júlio César deixou a prefeitura de Palmeira com a avaliação lá em cima, tanto que elegeu a própria tia como prefeita. São 2 políticos modernos e de boas possibilidades. Pois é, agora, Ângelo Farias, o Luciano falou bem, né? Ambos têm compromissos já firmados com federal, com estadual, mas é meio que, tipo assim, ó, o que sobrar aqui, o que tiver disponível me ajuda, é mais ou menos isso, assim, olha, não precisa ser o todo, mas desse bolo de 20 fatias, deixa uma pra mim, é mais ou menos assim, Ângelo? Às vezes também montar uma chapa, né? Já que o Luciano tem interesse de montar uma chapa para o filho ser deputado na Assembleia, né? Ou participar de uma chapa, quem sabe uma chapa do Agreste aí, né? Um Júlio César, Lucas Barbosa, né? Também, o nome do filho do Luciano. Então pode ser que faça uma chapa também. É isso mesmo, Lucas. Compõe, Lucas Barbosa, é isso Lucas, mesmo. Isso mesmo. Então faz uma composição de chapa do interior para fazer aí, de repente, 2, 3 deputados. E há condições para isso, né? Estamos falando de um ex-prefeito que é bem avaliado, que é o Júlio César.
Agora, também tem gente dizendo que o Júlio César procurou o Luciano porque está insatisfeito, né? Não teve nenhum cargo estadual que foi cedido a ele no governo Paulo Dantas e talvez esteja se aproximando do Luciano para saber qual é o interesse do Luciano para 2026, quem vai apoiar para o governo. Vai ser o candidato do MDB? Vai ser o candidato da oposição ao MDB? Então, todas essas conversas acontecem nos bastidores, né? Para saber para onde você vai, com quem vai marchar. No aspecto também, o Júlio César pode não ter um cargo dentro do governo estadual, mas ele está tendo um cargo, um super secretário também lá em Palmeira dos Índios, né? Então ele está ali auxiliando a sua tia Júlia, que foi eleita prefeita de Palmeira dos Índios, diante, né, de uma transição de votos do próprio sobrinho, né? Que é o Júlio César, que fez 8 anos de mandato como prefeito de Palmeira dos Índios e entrega a cidade numa avaliação positiva. O Júlio César é muito flexível, né? Consegue entrar e sair em vários ambientes. Ele já está fazendo o caminho dele, né? De repente a rota ele precisa, né? Ele precisa conquistar votos se quiser ser deputado estadual, não só em Palmeira dos Índios, mas também fora, no reduto ali da região de Palmeira dos Índios, ou até mesmo pescar voto em Arapiraca, por que não? Já que tem municípios que fazem fronteira ali com Igaci, né, que é mais próximo de Palmeira dos Índios. Tem povoados maiores naquela região. Então, Júlio César está se aproximando, né? Está discutindo. Pode ser só uma conversa amiga, amistosa, entre dois políticos, mas pode ser também projetando um futuro para 2026. O que pensa o Luciano Barbosa para 2026? O que pensa o Júlio César para 2026? Então, é interessante essa comunicação porque ninguém é inimigo, ninguém é adversário, né? Pode ser até adversário em alguns momentos, mas não são inimigos. Então, eles podem ali trocar ideias e mais na frente montar um projeto político, quem sabe, né, Abdias? Possibilidade realmente, a montagem de chapa, né? A união de objetivos comuns onde os dois possam estar disputando no mesmo grupo. Também faz parte, também é uma possibilidade. Realmente tem muitas águas que vão rolar ainda para as definições. E olha, montagem de grupo é um momento crucial. A depender do grupo que você entra para disputar a eleição. Você pode ganhar ou perder naquela escolha. Porque às vezes uma quantidade de votos X em uma chapa, ela elege. Na outra, ela complica a situação. A gente já falou disso outras vezes. A chamada chapa da morte, né? Onde você entra ali para nadar e morrer na praia muitas vezes, como acontece com alguns grupos.